Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um Integridades Informa. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Este dia visa chamar a atenção pública para a questão da saúde mental no mundo e também para a importância de se combater o preconceito e o estigma que por vezes aparece associado a esta situação. Ora bem, os dados dos Observatórios para a Saúde indicam que a prevalência das perturbações de natureza mental está a aumentar. Que de todas as patologias, a depressão é a segunda causa de incapacidade na União Europeia e que esta doença tem uma crescente incidência na população idosa, chamada de depressão geriátrica. Por isso, acreditamos que é importante falar deste tema, com especial enfoque nos principais sinais de depressão nos idosos, a bem de um diagnóstico que se deseja precoce. A depressão na pessoa idosa surge muitas vezes de forma inespecífica, estando associada a sintomas diferentes e incaracterísticos. Por esse motivo, é frequente que os idosos e os seus cuidadores não reconheçam estes sintomas como doença, atribuindo os mesmos ao processo de envelhecimento, o que leva a que a depressão se encontre subdiagnosticada e, por conseguinte, subtratada. O subdiagnóstico da doença tem um impacto negativo relevante na qualidade de vida e no bem-estar, com especial foco nas relações interpessoais e no controle de outras doenças. Daí ser importante que os cuidadores, familiares e amigos de pessoas idosas estejam atentos aos sintomas que podem surgir, devendo recorrer a um profissional de saúde para o esclarecimento de dúvidas quando estas existirem. Então, quais são os sintomas? Os principais sintomas associados à depressão centram-se na alteração do humor, sendo mais frequente a tristeza, na diminuição do interesse ou do prazer em todas ou praticamente todas as atividades do dia-a-dia, em sintomas de angústia, cansaço, queixas de memória, sendo os esquecimentos as queixas mais frequentes, ansiedade, problemas de sono, sendo a insónia a mais comum, perda ou ganho de peso, agitação ou lentificação, sentimentos de culpa excessiva, pensamentos recorrentes de morte, entre outros. No entanto, podem estar presentes outros sintomas menos comuns, que devem alertar os cuidadores, familiares e amigos. Por exemplo, referir que se sente diferente. Dizer que já não anda aqui a fazer nada. Ou ainda mais comportamental, como o déficit de desinteresse pela higiene pessoal. Mostrar menos interesse nas coisas que habitualmente gostava de fazer, também um dos sinais, como os hobbies. Presença de dores físicas generalizadas, especialmente quando os exames não mostram alterações clínicas que o justifiquem. Estes são alguns dos sinais de alerta que devem motivar a procura de ajuda. Outro aspecto a terem atenção é o de que a depressão pode associar-se a outras doenças. Por exemplo, a falta de cuidado na alimentação pode levar ao emagrecimento ou excesso de peso. A inatividade pode levar à perda de força muscular e a doenças das articulações. Também pode levar à disfunção sexual. E ainda a descompensação de doenças crónicas que o idoso já tinha previamente, como sejam a diabetes e a hipertensão. Conhecendo os sinais, importa saber quais são os fatores de risco. Existem aspectos ou situações que aumentam o risco de depressão. Os mais comuns são isolamento social, viuvez ou divórcio, especialmente naqueles casais que tinham uma vida muito voltada um para o outro e que de um momento para o outro vêem-se privados da companhia do seu cônjuge. As dificuldades financeiras, característico de famílias que possam estar a passar por dificuldades e que obriga, por exemplo, as pessoas idosas a ajudarem filhos que, entretanto, viram-se na situação de desemprego, o que acarreta dificuldades económicas para a pessoa idosa e, por conseguinte, dificuldades financeiras. Doenças crónicas, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão arterial ou o cancro, também podem ser indutoras de ser um fator de risco para o desenvolvimento de uma depressão. A dor não controlada, problemas como o sono, como a dificuldade em adormecer ou acordar várias vezes durante a noite. Dificuldades físicas decorrentes de outros problemas de saúde que condicionam as atividades do dia-a-dia e que anteriormente eram prazerosas, por exemplo, cozinhar ou jardinar. Alguns medicamentos também podem ser um fator de risco da depressão. Existir história familiar da depressão. Baixa autoestima, pouco apoio familiar, ou então ainda mais grave, situações de conflito ou de ruptura familiar podem propiciar o desenvolvimento de uma depressão, falta de suporte social e ausência de atividades de ócio. Ora, conhecendo os sinais e os fatores de risco, importa saber como prevenir a doença. A prevenção da depressão faz-se fundamentalmente da eliminação dos fatores de risco que já indiquei anteriormente e, por oposição a estes, a adotar uma alimentação saudável.
Praticar regularmente atividade física, e isto é importante, que seja adequada à idade e à condição clínica de cada um. Participar nas atividades familiares, por exemplo, atividades como festas de aniversário, comemoração de datas festivas como a Páscoa, o Natal, ajudar os netos nos trabalhos de escola, mas também é importante no brincar, entre tantas outras atividades. Namorar, investir nos sentimentos, nas emoções positivas, na sexualidade. Manter a integração social com o grupo de amigos e na comunidade, nos grupos desportivos, na paróquia, entre outros. Participar em atividades prazerosas, onde possam aprender coisas novas, novos relacionamentos e ajudar a perceber o quão úteis são. Ora bem, importa saber agora como tratar a doença. O tratamento da depressão assenta na psicoterapia, na farmacoterapia ou na combinação de ambas as opções. É importante falar com um médico de família, que é o profissional de primeira linha, que saberá dar a melhor orientação consoante o caso, seja para a psicologia, ou seja para a psiquiatria, ou para ambas. É importante ter em atenção que, independentemente do protocolo de tratamento escolhido, os primeiros resultados positivos poderão levar algumas semanas a aparecer. Pelo que manter uma atitude resiliente e de apoio à pessoa em cuidado é fundamental para o sucesso da intervenção. Ora bem, hoje chegamos ao fim, mas, no entanto, é importante ficar a saber que a prevalência da depressão na população idosa está a aumentar e que a sua manifestação se associa a um quadro vasto de sintomas inespecíficos. É importante que os cuidadores formais e informais, os familiares e amigos das pessoas idosas estejam informados e atentos ao que toca aos sinais e sintomas desta patologia, com o objetivo de identificar se o seu familiar ou amigo idoso está em risco. E, finalmente, que a melhor forma de poder ajudar é estar presente, ser um bom ouvinte, mostrar empatia e, quando na dúvida sobre o que dizer ou fazer, perguntar simplesmente como posso ajudar. Por hoje é tudo. Não havendo questões, agradeço a vossa companhia e até um próximo Integridades em Forma. Obrigado.